Graças a Deus que vocês vieram. Para muitos, para alguns, feliz ano novo. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos prospere nesse ano de 2014. Para aqueles que não tiveram a possibilidade de participar da celebração da Ceia do Senhor conosco no final do ano, hoje celebraremos mais uma vez. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias, no livro de Gênesis, capítulo 6, versículos de 7 a 14, e também o texto paralelo a esse, lá em Mateus, capítulo 24, versículos 37 a 41. Amém? Primeiramente em Gênesis, capítulo 6, versículo 7 em diante. Amém? Leiamos. Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 7. E disse o Senhor: destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o gado, os animais que rastejam e as aves do céu, pois me arrependo de havê-los feito. Noé, porém, encontrou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Ele era homem justo e íntegro em sua geração e andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. E Deus viu a terra e ela estava corrompida, pois a humanidade toda havia corrompido a sua conduta sobre a terra. Então Deus disse a Noé: o fim de toda a humanidade chegou diante de mim, pois a terra está cheia de violência dos homens. Eu os destruirei juntamente com a terra. Constrói uma arca de madeira de gofer. Faz compartimentos na arca e reveste-a com betume, por dentro e por fora. Vamos ler também o texto paralelo a esse, lá em Mateus capítulo 24, do versículo 37 em diante. Mas não perca de vista aí o texto de Gênesis. Bem? Mateus 24, versículos 37 a 41. Pois a vinda do Filho do Homem se dará à semelhança dos dias de Noé. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, todos comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não se deram conta até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, estando 2 no campo, um será levado e o outro deixado. Estando 2 mulheres a trabalhar no moinho, uma será levada e a outra deixada. Versículo 42, leamos juntos também. Portanto, vigiai, pois não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Amém? Já meditamos muitas vezes, talvez em estudos de escatologia, acerca da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E nada mais relevante para nós iniciarmos o ano do que lembrarmos que pode ser que nesse ano Jesus retorne. Pode ser que nesse ano Deus traga coisas diferentes para nós e para toda a igreja. Precisamos meditar na iminência do retorno de Cristo e estarmos preparados para a volta do nosso Senhor. E Jesus, quando se referiu ao fim dos tempos, ele remeteu ao contexto dos dias de Noé. Nós vemos aqui no Evangelho de Mateus, Jesus ele fazendo uma referência a um fato histórico, porque não foi história, foi história. De fato aconteceu. Ele fez uma referência ao que estava acontecendo nos dias de Noé. Os acontecimentos do mundo do final dos tempos, de acordo com o Evangelho de Mateus, eles também seriam os acontecimentos da nossa geração. Hoje nós estamos vivenciando esses sinais que Jesus há 2000 anos atrás profetizou e que há mais de 6000 anos atrás Noé vivenciou em sua geração. Quem foi Noé então? E qual é a sua conexão com os nossos dias? Qual é a conexão de Noé com o fim dos tempos? Noé, ele foi um homem íntegro em seus caminhos e ele foi um homem temente a Deus. Vamos voltar lá para o texto de Gênesis capítulo 6 e você vai ter a oportunidade de verificar o que diz a palavra de Deus.
Gênesis capítulo 6, versículo 9, ele nos diz: ele era um homem justo e íntegro em sua geração e andava com Deus. Ele era um homem reto, um homem íntegro. Ele andava com Deus. Noé, ele pregou a justiça de Deus para os incrédulos durante todo o período, desde que Deus falou com ele, até que a arca fosse concluída. E você pode pensar, quanto tempo demorou a pregação de Noé? De acordo com o texto de Gênesis 5:32, inicia-se a sua pregação e a revelação de Deus para ele quando ele tinha 500 anos de idade. E quando foi que concluiu essa pregação? Quando ele entrou dentro da arca e ali permaneceu para vir o dilúvio, ele tinha 600 anos de idade. Então você pode imaginar, ele passou 100 anos pregando a loucura do dilúvio em sua geração e em seu tempo. Noé, ele é um símbolo da igreja nos nossos dias. Os fiéis que aguardam o retorno de Cristo. Nós temos a promessa, Deus nos prometeu, Jesus nos prometeu que Ele irá retornar. E nós estamos trabalhando no projeto de construção da igreja. Estamos pregando o Evangelho até que o dia do juízo virá subitamente. Você não sabe a hora. Jesus disse, eu também não sei a hora, mas somente o Pai sabe esse momento. Cabe a nós estarmos preparados para a volta de Jesus. O mundo atual, irmãos, ele já reflete o contexto dos tempos de Noé. Vamos então analisar essa estreita ligação profética que diz respeito à geração em que você vive, em que nós vivenciamos. Vamos analisar aqui dentro desse texto, no capítulo 6, como estava a terra no tempo de Noé. Capítulo 6, versículo 5, na parte A, nos diz que o Senhor viu que a maldade do homem na terra era grande, e que toda a imaginação dos seus pensamentos e do seu coração era continuamente má. O texto ele nos fala que a maldade havia se multiplicado. Fala também que tudo o que eles pensavam, planejavam e maquinavam era mal continuamente. Eles não sabiam projetar o bem. Eles não sabiam planejar aquilo que era adequado diante dos olhos de Deus. Mas eles somente pensavam em fazer coisas ímpias, coisas vãs. Versículo 13, no mesmo capítulo 6, nos diz que a terra estava cheia de violência. O mundo hoje está cheio de violência. Até mesmo em um país como o Japão, que nós julgamos ser tranquilo, existem outros tipos de violência contra o ser humano. Nós estamos vendo violência por toda parte. Todos se tornaram reprováveis diante de Deus, de acordo com o versículo 6 do mesmo capítulo 6. A medida de iniquidade daquela geração então transbordou. Deus falou, eu não vou mais suportar essa maldade sobre a terra, porque ela estava totalmente, moralmente corrompida, de acordo com o versículo 11. E como foi então a vinda do dilúvio? Deus ele concedeu graça a Noé. Capítulo 6, versículos 8 e 9, vejamos. Noé, porém, encontrou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Ele era um homem justo e íntegro em sua geração e andava com Deus. Ele achou graça aos olhos de Deus. Graça significa um presente. Por mais que Noé andasse com Deus, por mais que Noé fosse justo, nós não recebemos nada de Deus por mérito, irmãos. Podemos dizer, eu sou evangélico, eu sou crente, estou na igreja, estou tentando seguir a Deus e ser obediente à palavra de Deus, mas mesmo assim nós não nos tornamos dignos de ser salvos, porque nós estamos vivendo dentro da vontade do Pai. Nós só somos aceitos diante de Deus por causa do perdão que há em Cristo Jesus. Nós somos perdoados, todos somos culpados, todos somos extraviados, mas nós somos restaurados pela fé através do sacrifício de Jesus. Eu creio em Cristo. Então Noé, ele foi restaurado por Deus, ele foi considerado como apto para ser receptor do presente de Deus por causa da misericórdia, da compaixão e do amor de Deus.
mas ele também não vivia de qualquer jeito. Dentro desse versículo 9 nós observamos que ele também tentava viver de uma maneira correta. Ele andava com Deus. Versículo 13, como foi a vinda do dilúvio? Primeiramente Noé, ele recebeu um chamado. Então Deus disse a Noé. Uma das primeiras vezes, ou das poucas vezes em todo aquele período em que Deus falava ao homem. Deus resolveu falar com Noé. Ele se dirigiu diretamente a Noé. O Senhor falou com ele. Ele recebeu um chamado. E não somente um chamado, mas ele também recebeu um plano e um projeto. Você, Noé, pega uma arca de cipreste, pega a madeira e constrói essa arca para você e os seus filhos serem livres da condenação que vai vir sobre toda a terra. Noé, então, ele começou a trabalhar no plano, no projeto de Deus, e de acordo com o texto de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5, ele começou também a pregar a palavra de Deus. Porque o temor de Deus, ele habitava no coração de Noé. E Noé, ele preservou-se íntegro em meio a uma geração má. Nós sabemos que é possível, mesmo em um mundo corrompido, mesmo em uma sociedade anti-Deus, é possível nós servirmos a Deus. É possível obedecermos ao Pai. Mesmo quando existem tantas tentações ao nosso redor, mas é possível nós seguirmos a Deus. É possível. E isso aconteceu com Noé. E Deus convocou a Noé para ele se preparar. No capítulo 6, no versículo 14, ele fala: constrói uma arca de madeira, de cipreste ou de gofer, e faz compartimentos, e deu todo o projeto para ele. Deus, então, no versículo 18, fez uma aliança incondicional com Noé. Versículo 18 nos diz: mas estabelecerei contigo a minha aliança. Você vai entrar na arca, e contigo teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos. Ele fez uma aliança, um compromisso. Olha, Noé, eu vou garantir que você vai passar por esse período. Eu vou garantir que você vai conseguir terminar a construção dessa arca. Eu vou garantir que eu vou salvar você e os seus da condenação que virá. A construção da arca foi um sinal absurdo nos tempos de Noé. Quando todos os que Deus ordenara entraram na arca, após 7 dias, dentro dela então é que veio o dilúvio. Capítulo 7, versículo 10, vamos ver esse texto. Passados os 7 dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Noé, ele foi um homem que viveu pela fé. Deus falou para ele: entre na arca. No momento em que ele entrou na arca, depois de 100 anos de construção, junto com aqueles animais, ele ainda passou uma semana com a arca fechada e não veio chuva nenhuma. Aconteceram alguns filmes, né? Talvez você já tenha visto alguns filmes, que mostrava que no momento em que ele estava fechando a porta, ele botou a mão e caiu um pingo na mão dele. Mas não foi desse jeito não, isso seria muito fácil. Mas ele fechou a porta da arca, Deus selou pelo lado de fora, o texto bíblico nos diz isso, e ele passou ainda uma semana dentro da arca, junto com os animais, com a sua família. Talvez estivessem sentindo dúvida, mas Noé, ele creu no que Deus lhe havia falado. Uma semana depois, foi que então a chuva precipitou-se sobre a terra. Ele teve fé na palavra de Deus, e ele não viu o que Deus estava projetando, mas ele creu no que Deus estava falando para ele. Então veio a condenação e veio o dilúvio. Quando iniciou a chuva, as pessoas queriam entrar naquela arca, mas já não mais podiam entrar, porque Deus havia fechado a arca por fora. E qual então, compreendendo o cenário dos tempos de Noé, qual é a relação com os nossos dias? Qual será então, de acordo com o texto bíblico e de acordo com essa comparação, qual será o cenário dos últimos dias? Os fiéis, eles estarão ansiando cada vez mais a volta do Senhor Jesus Cristo. Por outro lado, vai se apoderar da humanidade uma busca cada vez mais intensa por um estilo de vida qualitativo. Vamos ver lá em Mateus capítulo 24. O que nos fala? Mateus capítulo 24, versículo 37.
pois a vinda do Filho do Homem se dará à semelhança dos dias de Noé. Porque nos dias anteriores ao dilúvio, todos comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. As pessoas nos últimos dias estarão com uma intensa busca pela segurança. Por que segurança? Quando nós pensamos em casamento, qual é a primeira coisa que vem para nós? Nós desejamos organizar uma casa. Quando está para vir a criança, queremos o enxoval. Nós queremos recursos financeiros para darmos tranquilidade à nossa família. Então, uma das primeiras coisas que desejamos antes de casar é estabilidade. E isso é o que está acontecendo. Esta é uma geração que busca prosperidade a médio e longo prazo, busca tranquilidade, mas não busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E o que acontece? Descaso crescente para com o reino de Deus e a preocupação maior para com a qualidade de vida neste mundo. Também de acordo com o texto de Gênesis que fala acerca dos tempos de Ló, que eram similares aos tempos de Noé, os últimos dias vão ser marcados por comunidades urbanas. As pessoas não estarão mais espalhadas sobre a terra. Elas estarão em grandes cidades. E nos dias que precederão o retorno de Jesus, as pessoas estarão envolvidas com seus afazeres terrenos e desapercebidos quando Jesus Cristo retornar. E aí versículo 39 ele nos diz: e não se deram conta, até que veio o dilúvio e levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. É um tempo de contrastes, porque logo nesse texto também, no início do capítulo 24, fala que haverão fomes, terremotos, pestes, guerras. Então, ao mesmo tempo em que haverá uma grande dificuldade social para algumas partes do mundo, outras estarão vivendo em prosperidade. Nós já estamos vivendo este período. Este é o cenário da sociedade onde estamos vivenciando hoje. E qual será o processo do retorno de Jesus? Se nós já entendemos que estamos começando a viver um cenário profético, como então chegará o fim? Como Jesus retornará? A igreja anunciará o Evangelho como nunca foi feito em todo o transcorrer da história. Mateus capítulo 24, versículo 14 nos diz: e esse Evangelho do Reino será pregado pelo mundo inteiro para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então a igreja estará trabalhando para pregar este Evangelho. E nos últimos dias haverá possibilidade de alcançarmos essa palavra em todos os lugares. Se você quiser conhecer acerca de Jesus, hoje é muito fácil. Existem livros, existe comunicação, nós temos a possibilidade de levar este Evangelho a todos os lugares do mundo. Assim como Noé anunciava o fim do mundo e o juízo de Deus por causa da grande quantidade de pecados cometidos, da mesma forma, a igreja hoje está anunciando a palavra de Deus. Assim como as pessoas não creram em Noé por considerarem uma loucura a inundação em uma terra seca, da mesma forma muitas pessoas pensam: o que esses crentes fazem em vir à igreja? O que eles pensam em cultuar esse Deus? Como eles pensam em relação à vida de oração, de leitura bíblica? Isso faz sentido? Para muitas pessoas não faz sentido o nosso estilo de vida. Mas nós sabemos, a semelhança do que aconteceu com Noé, a tua fé trará salvação para você e para a sua casa. Para Noé, a salvação começou quando Deus falou com ele. O Senhor o chamou. E nós também ouvimos a voz de Deus nos chamar. E é por isso que nós estamos reunidos aqui nesta noite e neste lugar. A sua salvação foi consolidada por meio da fé, crendo em Deus. E a nossa salvação também tem sido consolidada da mesma forma. A salvação foi confirmada para Noé quando ele atravessou aquela porta e a porta se fechou. A salvação é confirmada em nossa vida quando nós entramos em Cristo e permanecemos no Senhor Jesus. E Jesus, Ele estará conosco e Ele nos manda estarmos vigilantes, porque Ele faz um apelo a esta última geração: vigiai, pois não sabeis a que hora virá o seu Senhor. E Ele fala: igreja, prepara-te para encontrar-te com o Senhor teu Deus. Tendo em mente esse texto,
como nós devemos refletir para o ano de 2014. Um contexto semelhante ao dos dias de Noé tem se instaurado. De um lado existe uma sociedade global corrompida ante Deus, e existe o povo de Deus. Nós temos duas opções, e nós temos dois caminhos. Ou nós buscamos a Deus, porque o buscar a Deus ele implica em esforço, e ele implica em paixão, ele implica em querer estar na presença de Deus. Ou nós vamos caminhar pelo mundo, pelo esfriamento espiritual. Vamos buscar a paixão de Deus, vamos buscar estar próximos do Pai, vamos buscar a comunhão com o Espírito Santo de Deus, e um viver desejoso pela vinda de Jesus. Há pessoas andando de um lado para o outro, preocupadas cada vez mais consigo mesmas, e se esquecendo de Deus. Mas para esse próximo ano, irmãos, assim como no texto de Noé, não se deixe influenciar por esse mundo. Siga o seu caminho com Cristo Jesus, porque nunca em toda a história o Evangelho foi tão pregado, mas nunca em toda a história o Evangelho foi tão combatido. E você faz parte desse mover. Nós estamos sendo chamados por Deus para sermos profetas dessa última geração, para pregarmos o Evangelho e vivemos intensamente esta palavra. O Senhor está nos chamando para que nós voltemos a Ele, para que estejamos em Sua presença. Que 2014 não seja mais um ano no seu calendário, mas que seja um momento em que você decidiu se posicionar diante de Deus e falar: Senhor, enche a minha vida com a Tua glória e com a Tua graça. O Espírito Santo de Deus, assim como fez com Noé, tem nos chamado pessoalmente. Nós estamos com o nosso coração inquietado, porque existe algo mais a ser alcançado. Você sabe disso. E esse ardor que clama é porque Deus está te chamando. O Espírito Santo, ele tem um chamado pessoal para cada um de nós. Temos dons diferentes, temos aptidões diferentes, temos uma visão diferente, mas trabalhamos todos para o mesmo Deus. Deus falou para Noé que iria destruir o mundo e deu ordem para ele construir a arca, mandou ele pregar o arrependimento, mandou ele entrar na arca. Deus foi guiando todos os passos de Noé. E nesse próximo ano, irmãos, que você possa ali ajustar o seu ouvido para ouvir o que Deus tem a dizer para você. Vamos ouvir o que Deus está falando. Vamos ouvir a voz de Deus, porque Ele quer direcionar os seus passos, não é somente em grandes coisas, mas no seu dia a dia, o que você deve fazer, que caminho andar, o que realizar. Irmãos, até hoje eu me lembro, mesmo sem ser crente, eu estava com o meu coração buscando a Deus naquele processo. Desde os 16 anos de idade, o Senhor falava comigo e me chamava. Andei por vários caminhos até que aos 19 aceitei ao Senhor Jesus Cristo. Mas naquela época o Senhor já estava movendo e trabalhando em minha vida. E eu me lembro de uma das coisas que Ele me falou, até mesmo nesse caminho, para você ver como as mínimas coisas da nossa vida o Senhor nos guia. Eu estava num ônibus, e ali o ônibus estava com a janela aberta, estava vendo a praia, e de repente ouço uma voz e fala assim: fecha o seu olho. Aí eu falei: fecha o meu olho? Aí eu olhei assim e falei: tá, eu vou fechar o olho. Fechei o olho. Na hora que eu fechei o olho, veio uma pedra e bateu bem em cima do meu olho. Eu falei assim: Deus não queria um pregador cegueta de olho. Deus, Ele guia a nossa vida, os pequenos passos. Então, para esse próximo ano, irmãos, queira pedir para o Espírito de Deus guiar a sua vida. Vamos ouvir o que Deus está nos falando. O Senhor orientou a Noé em todo o tempo. Todo o tempo o Senhor falou para ele: faz dessa forma, pega esta madeira, segue por este caminho. Vamos ouvir a voz de Deus. O Senhor, Ele também deu uma tarefa para todos nós. Qual é a tarefa que nós temos? Pregar o Evangelho, construir a igreja, profetizar o retorno de Jesus para esta geração. Assim como Noé, nós temos o dever, temos o chamado para pregar esta palavra. Para esse próximo ano também, irmãos, vejamos o que aconteceu com Noé. O Senhor trouxe os animais, o Senhor fechou a porta por fora, o Senhor enviou o dilúvio. Deus fez sinais nos dias de Noé.
se nós estamos vivendo os últimos dias, são dias em que Deus fará sinais para a igreja. Deus operará no meio da igreja, no meio do seu povo, no meio da sua casa. Deus vai operar e mostrar que a sua mão está conduzindo o seu caminho. Você não tem podido provar que Deus faz milagres, que Deus opera, muitas vezes do jeito que nós pensamos, mas Deus é atuante. Só o fato de Deus falar conosco e nos revelar que existe um juízo por vir, isso já é um grande milagre. Deus está guiando a sua igreja da mesma forma que fez nos dias de Noé. Noé, ele entrou na arca, o Senhor fechou a porta, eles ficaram trancados por uma semana. Irmãos, é tempo de nós vivermos a loucura da pregação do Evangelho. Não importa se as pessoas vão acreditar ou não naquilo que nós estamos falando, nós estamos sendo testemunhas do que Deus tem feito em nossa vida. Vamos testemunhar, mas de fato e de verdade, irmãos, de fato e de verdade, com a nossa vida, com a nossa fidelidade. Mais vale ser fiel, irmãos, do que nós seguirmos o curso deste mundo e os desejos da carne. Vamos seguir o que Deus nos fala, porque nisso há uma grande recompensa. Não se preocupe, irmãos, se nós somos uma loucura para o mundo. Não se preocupe se você é diferente. Noé foi um homem diferente. Não se preocupe com isso, porque ele não era um modelo de acordo com o mundo da sua época. Ele era um outro modelo. E isso foi o que garantiu para ele a salvação, a vida eterna. Ele garantiu o grande livramento. Não é vergonha nós sermos crentes. Não é vergonha nós sermos diferentes do modelo deste mundo. É isso que nos faz verdadeiramente receber a salvação. Quando nós entramos por Jesus, quando você levanta a sua mão e confessa o nome de Cristo, você está entrando pela porta. Assim como Noé entrou pela porta daquela arca, e ele falou assim: eu estou entrando para esta aliança. Eu estou entrando para o propósito que Ele tem para mim. Eu estou entrando para ver o livramento de Deus na minha vida. Eu estou entrando para fechar a porta e deixar tudo para trás. Esse mundo para trás. Eu estou deixando tudo para estar dentro do propósito de Deus. E nesse próximo ano, nós meditemos também nisso. Vamos deixar as coisas para trás. Vamos deixar as coisas velhas para trás. E vamos buscar o novo de Deus para a nossa vida. Pode ser apenas uma data, mas nós podemos fazer dessa data algo memorável, algo marcante. A missionária Jennifer falou algo muito interessante semana passada. Muitas vezes nós queremos mudanças na nossa vida. Nós queremos que o nosso próximo ano ele seja coberto e revestido de grandes benefícios, mas nós não estamos dispostos a mudar. Se nós não estivermos dispostos a mudar, o ano de 2014 vai ser igual ao de 2013, porque nós não temos coragem de mudar o nosso comportamento e mudar as nossas escolhas. Precisamos ser diferentes para também recebermos benefícios diferentes. Que nesse próximo ano você entre por essa porta e feche essa porta, deixe o mundo para trás, o seu passado para trás e viva a promessa que Deus tem para você. Doravante, que seja um ano de coisas novas. Nos alegremos, porque Ele te escolheu para a salvação. Ele escolheu você para ser abençoado. Ele não escolheu ainda a pessoa que está na esquina e que não conhece. Nós estamos pregando para que ela conheça. Mas hoje é o seu dia. Este é o seu tempo. Este é o tempo da igreja. Vamos aproveitar essa escolha divina e vamos viver em salvação. Irmãos, neste ano, a semelhança de Noé, vamos perseverar. Porque o dia do cumprimento da promessa está para chegar. Cada dia que passa, está mais próximo o retorno de Jesus. Cada dia que passa, nós estamos mais próximos do fim de todas as coisas. Por isso, se prepare para se encontrar com o Senhor. Meu Deus! Vamos trabalhar, irmãos. Assim como no tempo de Noé, ele não esperou uma semana, um mês, 5 anos, 50 anos para iniciar a construção da arca. Não, no momento em que Deus falou com ele, ele começou a trabalhar. Vamos trabalhar, porque existe uma arca a ser construída. Vamos trabalhar, porque a igreja precisa ser construída. Vamos trabalhar, porque existem pessoas que precisam ser salvas. Vamos trabalhar no reino de Deus enquanto é dia. Vamos nos manter unidos.
porque eles estavam dentro daquela arca. Se eles estivessem discutindo, não ia acrescentar em nada. Nós estamos dentro do mesmo barco, nós estamos dentro da mesma visão, do mesmo projeto, do mesmo propósito de Deus. Vamos nos manter unidos nesse caminho de salvação. Vamos também planejar o futuro. Noé ele estava fazendo um planejamento para 100 anos. Planeje o seu futuro, e neste ano você comece a enxergar coisas novas e pedir: Deus, mostra-me coisas novas para o meu futuro. Você que é jovem, planeje a sua profissão, a sua família. Você que já é adulto, que tem uma família, planeje um futuro para a sua família, mas planeje a salvação, como viver a salvação de Cristo no seu lar. Planeje a sua vida, não tenha ações aleatórias, mas ande com seus passos planejados na palavra de Deus. Assim como Noé, irmãos, mantenha-se em forma, porque Deus chamou Noé com 500 anos de idade. Pode ser que com 60 Deus resolva te chamar para fazer o que você não fez quando tinha 20. Então mantenha-se em forma, porque não é a idade que vai determinar se você pode ou não ser usado por Deus. Deixe Deus te usar na época que Ele quiser te usar, mas Ele quer te usar da melhor maneira. Não se menospreze, irmãos, porque Titanic foi construído por profissionais, mas a arca foi construída por amadores. Você pode pensar que pelo fato de você ser uma simples pessoa, a obra que você pode realizar não é tão relevante, mas não é assim não, porque com Deus, em 2014, você pode construir coisas maiores do que pessoas que aparentemente são capazes não conseguiriam construir ou fazer ou realizar. Deus pode usar a sua vida. Estejamos preparados. Vamos estar preparados, porque logo após todos entrarem na arca, o Senhor os fechou lá dentro. E aqueles que queriam sair não podiam, aqueles que queriam entrar não podiam. Estejamos preparados, porque nós não sabemos que momento Jesus Cristo retornará. E também não perca esse barco. Por que você não pode perder o barco? Porque essa era a única oportunidade de salvação que Noé teria para ele e para a sua família. Não ia ter outra arca, não ia ter outro barquinho, não teve para ninguém, era só aquela arca. Irmãos, tem pessoas que têm sorte na vida, tem 2 oportunidades boas para mudar a sua vida. Tem gente que tem 3 oportunidades boas para mudar a sua vida. Agora, pessoas comuns como eu e como você, normalmente só tem uma oportunidade boa na vida. Então, irmãos, aproveite a oportunidade que Deus coloca em suas mãos. Se Deus te der oportunidades no ano de 2014, não lance fora. Saiba aproveitar muito bem as menores oportunidades que Deus coloca em suas mãos. Não perca o barco, não perca as oportunidades, mas haja sempre com discernimento e esteja sempre atento. Que 2014 seja um ano de muita atenção para aproveitar o que Deus tem de melhor para você. Também não se importe com tempestade. Vai entrar no barco, vai entrar na arca, está com Cristo, vão vir tempestades. Não se preocupe com tempestade, porque tempestade na vida do crente sempre acaba em arco-íris. E foi isso que aconteceu com Noé. Da vida de Noé foi diferente. Para eles pereceram naquela tempestade. Mas Noé e a sua família conseguiram sobreviver. E eles viram a promessa de Deus. Então não se preocupe com tempos bons, com tempos ruins, por instabilidades, por dificuldades, dias de choro, porque o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Se Deus nos escolheu, Deus firmou uma aliança com Cristo, atravessamos essa porta, lançamos o nosso passado para trás, estamos procurando viver em novidade de vida com Cristo Jesus. Para você existe um arco-íris e existe uma esperança. A sua vida não será frustrada, porque é servo de Deus. Que nesse próximo ano seja um ano de tomar posse das promessas de Deus, porque nós sabemos que um dia o Senhor há de encerrar a sua graça, mas pela sua misericórdia e compaixão nós estaremos dentro do seu propósito. Por isso, neste ano de 2014, meus irmãos, prepara-te para estar andando com o Senhor teu Deus, porque nós não sabemos o dia e nem a hora
mas estejamos aptos a fazer toda a boa obra até o retorno de Cristo Jesus. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar ao Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, ó Deus, e te louvar por mais esse ano que o Senhor nos concede. Obrigado, ó Deus, porque esta igreja tem sido grandemente amparada pelo Senhor, fortalecida pelo Senhor. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem nos revelado os teus propósitos e os teus planos. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem falado conosco. Obrigado, meu Deus, porque existe um projeto de salvação para nós, para a nossa família. Obrigado, meu Deus, porque nós não éramos dignos, mas o Senhor nos convoca para herdarmos coisas maiores e melhores. Deus amado, hoje é um dia para nós refletirmos em tudo que o Senhor deseja realizar. Abra os nossos olhos, Senhor, para que nós possamos ver o propósito maior que o Senhor tem para nós. E neste ano de 2014 nós possamos tomar decisões importantes rumo a mudanças, para que o ano que se inicia agora não seja igual ao que passou, mas que vejamos coisas maiores. Deus amado, como servo teu, eu profetizo agora sobre a tua igreja, sobre os teus servos e as famílias, que neste ano haja paz nos lares, que neste ano haja o mover do teu Espírito Santo trazendo alegria e conforto aos corações, que neste ano de 2014 haja conversão de familiares que ainda não conhecem a Ti, e neste ano o Senhor possa renovar a nossa fé. Muitas vezes lutamos tanto e estamos vivendo dias realmente difíceis espiritualmente, mas que neste ano a tua igreja possa estar mais fortalecida, meu Senhor. Leva-nos mais à tua presença, meu Deus, neste ano, e nós possamos ouvir a tua voz a falar conosco, Espírito de Deus. Oh, meu Deus, abre os nossos ouvidos para ouvir a tua voz. Abre os nossos ouvidos para ouvir o teu chamado, Senhor. Abre o nosso coração para estarmos mais próximos de Ti, porque nós deixaremos em breve tudo isso para trás. Deixaremos este mundo para trás. Nós deixaremos a tribulação para trás. Nós deixaremos o pecado para trás. Nós deixaremos as lutas da carne para trás. E nós viveremos em novidade de vida. Deus amado, esse texto de Noé, ele nos remete à promessa maior de todas, que será a restauração de todo o mundo. Um lugar aonde não haverá mais dor, um lugar aonde não haverá mais choro, um lugar aonde o Senhor enxugará a nossa lágrima, um lugar aonde nós teremos uma alegria inefável, inexplicável, porque o teu Espírito Santo estará conosco todos os dias, e estaremos continuamente na tua presença. Ó Deus, faça-nos enxergar essas promessas maiores. Tira os olhos, ó Deus, da poeira da batalha, do vale, ó Deus, de ossos secos. Tira, meu Senhor amado, os olhos nesse instante de quem quer que seja, que está olhando somente para as tribulações, para as tristezas, para os fardos, e que neste momento, Espírito de Deus, o Senhor possa estar tomando esse fardo que é pesado e dando aquele fardo que é leve, abrindo os olhos para que nós possamos visualizar este reino maravilhoso de luz que está reservado para nós, a tua noiva, a tua igreja. Assim como Noé, meu Deus, nós queremos fechar essa porta. Fecha essa porta para trás, meu Pai. Meu Deus, nós queremos fechar e deixar esses passados, e deixar, ó Deus, aquilo que os feriu, que magoou, que machucou, tudo para trás em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós queremos, ó Deus, um novo começo, uma nova fase, uma nova vida. Nós temos a esperança, e essa esperança é que não deixa a fé morrer ou desfalecer. Meu Deus, nós cremos, eu creio. Existem pessoas tristes e que o seu coração está como se fosse uma coroa de espinhos ao redor, apertando e fazendo sangrar as suas emoções.
O Espírito de Deus me mostra nesse instante um coração espremido por espinhos e triste. Mas o Senhor também diz a vocês, não é apenas uma pessoa ou duas, existem algumas pessoas assim neste lugar. E o Senhor me mostra que é um ano, um momento, um tempo em que Deus deseja retirar esse sofrimento e essa tristeza do teu coração. Tenha esperança disso. Não deixe a esperança morrer. Não desista de viver. Não desista da salvação. Não desista da comunhão com Cristo. Não desista. Não desista. Deus tem coisas maiores para você. Que você possa nesse instante entregar tudo a Ele. Tire os olhos agora da luta. Tire os olhos do momento e lance os seus olhos para Cristo Jesus. Você pode ver, Ele está de pé no seu trono. Ele está de pé no seu trono e Ele contempla a sua igreja neste momento. E Ele está te fortalecendo e te dizendo: eis que eu logo venho. Prepara-te para te encontrar comigo. Prepara a tua vida nesse ano, meu irmão. Jesus Cristo está à porta. Ele está batendo a porta do teu coração, da sua família. E Ele deseja fazer coisas que até o dia de hoje não foram feitas. A você que anda com Cristo Jesus, mergulhe nesse rio. Não simplesmente se contente com a água pelos lombos, mas que ela te encha e você nade no poder do Espírito Santo nesse próximo ano. Se entregue totalmente a Deus. Se entregue à presença do Pai e seja cheio do Espírito Santo, cheio dos dons, cheio da presença de Deus, cheio do conhecimento da palavra de Deus, usado com unção e com autoridade, e que você possa ser canal de salvação para essa terra, para a sua família, para todas as pessoas que você conhece. Nós te louvamos, meu Pai, porque até aqui, Ebenezer, o Senhor tem nos sustentado e nos guardado. Fortalece o teu povo, Senhor, e que hoje seja um marco de um começo de um ano abençoadíssimo, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, feche essa porta e ande para ver a novidade de vida que Cristo tem para você. Aleluia, glória a Deus. Nesse instante, todos ainda fechados, com seus olhos fechados, se existe alguém nesta noite que deseja aceitar ao Senhor Jesus como Salvador da sua vida, eu gostaria que você desse um sinal com a sua mão. Levantasse: Senhor Jesus, eu quero aceitar-te como Senhor da minha vida. Entra na minha vida, na minha casa, transforma a minha existência. Dá-me essa chance de te conhecer nesta noite. Levante sua mão, faça o sinal. Peça a Ele, se você ainda não aceitou a Jesus Cristo, faça o sinal. Aleluia. Se você também, se porventura existe alguém aqui neste lugar que deseja se reconciliar com Cristo Jesus, você também pode fazer um sinal, pedir: eu quero me reconciliar com Cristo nessa noite. Eu quero que o Senhor Jesus entre na minha vida. Estava afastado, mas o Senhor me recolheu. Estava perdido e o Senhor me recuperou. Se você deseja, também você pode levantar a sua mão. Falar: Senhor Jesus, eu quero nessa noite. Eu quero nessa noite. Eu quero nessa noite. Eu quero. Aleluia, glória a Deus. Se não existe ninguém nessa noite, dessa forma, eu gostaria de orar para finalizar este momento. Pai, que a tua graça esteja sobre toda a tua igreja neste próximo ano, e vejamos crescimento, transformação, restauração e renovação para a glória do teu santo e bendito nome. Te louvamos e te agradecemos
em nome do Senhor Jesus.